Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carla e hoje nós estaremos fazendo uma Revisão de círculo e circunferência. Então, para fixarmos este conteúdo, eu estarei fazendo aqui uma apresentação para melhor compreensão do que estará sendo estudado, ok? Então, vamos lá? Então, para darmos início à nossa revisão sobre círculo e circunferência, eu vou começar aqui com geometria plana no círculo. Então, aqui eu tenho um círculo, né? E vamos agora à definição. A área do círculo é diretamente proporcional ao raio, que é a distância entre o centro e sua extremidade. O que significa isso? Que para eu saber quem é o raio do círculo, é necessário que forme um segmento de reta a partir do centro até a extremidade desse círculo. Então, esse vai me dizer o raio do círculo. Então, para calcularmos a área do círculo, nós utilizamos a expressão matemática que relaciona o raio e a letra grega π, que tem um valor aproximadamente de 3,14. E a fórmula que eu irei utilizar para saber qual é a área desse círculo é o quê? O produto de π multiplicado por r ao quadrado. Então, essa é a fórmula que nós iremos utilizar para saber qual é a área desse círculo. Então, vamos aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros. Então, aqui eu estou representando essa praça que tem um formato circular e que o meu raio é de 20 metros. Ou seja, o raio tem que partir do centro do círculo até a extremidade desse círculo. Então, esse é o meu raio. Então, como eu já tenho o valor do raio, agora é só utilizar a fórmula, que é o quê? A, que é o valor da área, que é igual ao produto de π vezes r ao quadrado. Eu vou pegar o π e vou substituir pelo valor aproximado de 3,14. Vou multiplicar com 20, que é o raio, só que eu vou elevar ao quadrado. E vou fazer essa multiplicação. Só que antes de fazer essa multiplicação, eu tenho que ver quanto que é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes o 20. E aí que vai dar 400 e eu vou multiplicar 3,14 vezes 400, que vai dar um total de 1.256 metros quadrados. Então, para eu poder para saber qual é a quantidade de grama que eu devo colocar nessa área dessa praça, são necessários aproximadamente 1.256 metros quadrados de grama. No exemplo 2, diz o seguinte: determine a área da região em destaque, representada por essa figura aqui, né? Da região maior que possui o raio de 10 metros e que a região menor, que é essa branca interna aqui, é de 3 metros. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai saber qual é a área da região que tem como raio 10 metros. Eu vou utilizar a fórmula para saber a área, que é π vezes r ao quadrado, e vou substituir o π por 3,14 e o raio, que é da área maior, que é de 10 metros, eu vou substituir, que é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, vou multiplicar 3,14 vezes 100, que dá 314 metros. Agora, eu vou fazer a área da região menor, que é de 3 metros, o raio, e vou substituir na fórmula 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. E vou multiplicar com 3,14. Quando eu multiplico 3,14 vezes o 9, dá 28,26. Só que ele só quer saber a área em destaque, que está em verde. Então, eu vou pegar a área menor, a área maior, subtrair com a área menor e vou encontrar o valor da área que ele quer em destaque, que é 285,74. Então, essa é
a forma que nós utilizamos para saber qual é a área incisória. Vamos ao exemplo 3. Deseja-se ladrilhar uma área no formato circular de 12 metros de diâmetro. Ao realizar o orçamento da obra, o pedreiro aumenta em 10% a quantidade de metros quadrados de ladrilhos, afirmando algumas perdas na construção. Determine quantos metros quadrados de ladrilho devem ser comprados. Aqui no problema não falou quanto que é o raio, falou quanto que é o diâmetro. O que é o diâmetro? É uma corda que passa pelo centro da circunferência, que vai de uma extremidade à outra desse círculo. Então, como esse diâmetro passa pelo centro do círculo, então o raio vai ser a metade desse diâmetro. Então, quanto que é a metade de 12? 6. Então, quer dizer que o raio equivale a 6 metros. Aí, agora, é só substituir na fórmula, que é A é igual a π vezes R ao quadrado, que é o raio. Multiplico o π, que equivale a 3,14, vezes 6, só que elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 36, porque 6 vezes 3 é 36. E 36 vezes 3,14 é igual a 113,04 metros quadrados. Só que ele disse que teve um aumento de 10%. Então, você vai pegar 10% é a mesma coisa que 10 centésimo. E aí, você vai pegar 10 centésimo e multiplicar com o valor da área, que vai dar um aumento de 11,30. E aí, você vai pegar esse valor, 11,30, e vai somar com o valor da área. Quando eu somo 113,04 mais 11,30, eu vou encontrar 124,34 metros quadrados. Então, será preciso comprar exatamente 124,34 metros quadrados de ladrilhos. Agora, vamos para o perímetro do círculo. O que seria o perímetro do círculo? É o contorno em volta desse da circunferência, né? Então, olha aqui. Aqui eu tenho a circunferência, né? Que o perímetro seria o comprimento dessa circunferência, que é π multiplicado por 2 vezes o raio. Esse é o meu perímetro, que é a mesma coisa de comprimento. Então, P representa o perímetro. O π é a constante, que equivale a 3,14, que é um valor aproximado, né? E o raio, que é representado pela letra R. Considere uma circunferência que possui raio medindo R. O comprimento ou perímetro da circunferência é dado pelo produto da constante π pelo dobro do raio. Ao calcularmos o comprimento ou perímetro de uma circunferência, estamos determinando o tamanho da linha verde, que é essa aqui que vocês podem ver, né? Então, esse contorno, que é o comprimento da circunferência, que é diferente do círculo. O círculo vai pegar toda a parte interior dessa circunferência. E a circunferência é apenas o contorno de verde, que vocês podem observar aí na imagem. Então, agora vamos a alguns exemplos, né, de perímetros da circunferência. Exemplo 1. Determine quantos metros aproximadamente uma pessoa percorrerá se der 8 voltas completas em torno de um canteiro circular de 2 metros de raio. Então, vamos aqui à solução. Como ele quer saber qual é o comprimento, primeiro tem que saber qual é o comprimento dessa circunferência, né? Que é o quê? É a fórmula que nós iremos utilizar, é o quê? O produto de π vezes o raio multiplicado por 2. Essa é a fórmula do perímetro, que é o comprimento dessa circunferência. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir
o π por 3,14 e o raio, que equivale a 2 metros, eu vou substituir na fórmula. Quando eu multiplico todos esses valores, eu vou encontrar um valor de 12,56 metros. Então, o comprimento dessa área circular, só que eu não quero saber a área, eu quero saber só o contorno dessa área, dessa pista, né? Então, você vai multiplicar 12,56 vezes o 8, que vai dar em torno de 100,48 metros. Então, quer dizer que ele vai percorrer 100,48 metros, ok? Então, vamos ao exemplo 2. Uma circunferência possui perímetro igual a 628 centímetros. Determine o diâmetro dessa circunferência. Então, nós iremos adotar o π como sendo 3,14, que é um valor aproximado, né? E vamos ver como é que nós iremos fazer esse probleminha aqui. Eu sei que a circunferência é igual a 628 centímetros. Ele quer aqui saber quanto que é o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, né? Então, vamos lá. A solução é como? Como o perímetro é igual a 628, podemos substituir esse valor na expressão de comprimento da circunferência, que é comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Substituindo o comprimento por 628, isso vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. E aí, eu vou multiplicar 2 vezes 3,14, dá 6,28 vezes o raio, que eu não sei quanto que é. Aí, eu vou pegar 628 dividido por 6,28, isso quer dizer que eu vou encontrar o raio de 100 centímetros. Só que aqui no problema, ele pediu o diâmetro. O que é o diâmetro? É a distância de uma extremidade a outra da circunferência que passa pelo centro da circunferência. Então, quer dizer que é o dobro do raio. Se o raio é 100, então o diâmetro será 200. Vamos ao exemplo 3. Um marceneiro construiu uma porta com característica da figura abaixo, que seria essa daqui. Determine o comprimento do acabamento da madeira destacada em vermelho. Então, ele só quer saber quanto que é o comprimento que está em destaque em vermelho. Então, é essa parte que a gente vai descobrir primeiro, que ele quer saber quanto que é esse comprimento. Primeiro, a gente tem que saber qual é o comprimento da semicircunferência. Na parte superior, vocês podem ver que tem uma parte da circunferência, ou seja, tem a metade de uma circunferência. Então, se a circunferência é 2πr ao quadrado, ao quadrado não, é 2πr, então a semicircunferência vai ser πr. E aí é só substituir 3,14 vezes 0,7, e isso dá igual a 2,198 metros. Então, quer dizer que esse é o comprimento da parte superior dessa porta, que tem o formato de uma semicircunferência. Então, dá 2,198. Agora, a altura do retângulo é a diferença entre a altura da porta, que é 2,6, menos o raio, que é 0,7. Eu vou subtrair esses valores. No caso, eu vou substituir esses valores e vou subtrair. Quando eu subtraio, eu vou saber quanto que é a altura desse retângulo, que é 1,9. E o que eu vou fazer agora? Eu quero saber qual é o comprimento dessa parte de azul. De vermelho. Então, é só você somar 2,198
mais 1,9 e mais 1,9 que está do outro lado. Somo esses três valores e eu vou achar exatamente um valor igual a 5,998 metros. Então, quer dizer que o comprimento dessa parte de vermelho equivale exatamente 5,998 metros. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre ângulo da circunferência. Elementos da circunferência. A circunferência possui elementos importantes para a compreensão dessa forma geométrica. Conhecemos como circunferência o conjunto de pontos que estão equidistante do ponto C, conhecido como centro. Então, podemos observar aqui que o raio da circunferência vai partir do centro da circunferência, que está representado pela letra C, que é um ponto que parte do centro dela, até a extremidade dessa circunferência. Então, C vai ser chamado de centro e R vai ser o meu raio. Quando essa corda passa pelo centro, ela é conhecida como diâmetro, como eu já tinha falado. Então, o diâmetro vai passar pelo centro da circunferência. Então, quando ela passa pelo centro da circunferência, ela é chamada de diâmetro. Então, quer dizer que o diâmetro é uma particularidade de corda, tá? Na verdade, é uma corda. Quando não passa pelo centro da circunferência, ela não é chamada de diâmetro, mas sim corda. E a corda, quando não passa pelo centro da circunferência, ela vai ser menor do que o diâmetro, tá? Então, vamos aqui. O que seria ângulo central? O ângulo central é quando o ângulo está no centro da circunferência, que vocês podem observar aqui. Isso acontece, quando isso acontece, podemos dizer que a amplitude do ângulo central é igual à amplitude do arco. O que seria o arco? É essa curva AB, é o arco. Então, essa curva AB, que é chamada de arco, vai ter o mesmo valor que o ângulo AOB. Agora vamos para o ângulo inscrito na circunferência. O que seria um ângulo inscrito na circunferência? É quando um ângulo é conhecido quando o seu vértice for um ponto da circunferência, como vocês podem ver aqui. Então, o que seria o beta? O beta, ele está inscrito na circunferência. E o alfa é o ângulo central. Esse ângulo central, vocês podem observar que tem a mesma medida do arco. Então, se o ângulo central é alfa, então o arco AB é alfa também. Então, vamos supor que esse alfa equivale a 30 graus. Então, se esse ângulo central vale 30 graus, então o arco AB vai valer 30 graus, porque eles são equivalentes. Exemplo, calcule o valor de x na imagem. Ele quer saber de quanto que é o valor inscrito, né? Que ele está inscrito na circunferência. E que o valor do ângulo central equivale exatamente 120 graus. Como ele quer saber que o valor escrito é x, então, o que seria o valor escrito? Seria a metade do ângulo central. Então, você vai dividir por 2 e isso vai ser igual a 60 graus. Agora, ângulos excêntricos internos, como é que seria isso? Um ângulo é conhecido como excêntrico interno quando ele não está no centro da circunferência, mas está localizado na parte interior da circunferência, não podendo ser um ângulo inscrito. Quando isso ocorre, podemos definir dois arcos. O ângulo será a medida
ou seja, a média aritmética entre eles, ou seja, a soma dividida por 2. Então, olha aqui, forma dois arcos, o arco AB e o arco ED, ou DE. Você vai somar esses dois arcos e vai dividir por 2. Quando eu faço isso, eu vou achar a medida do ângulo ACB. Vamos aqui ver um exemplo. Calcule o valor do ângulo alfa na circunferência, sabendo que C não é o centro da circunferência. Se não é o centro da circunferência, então vai ser esse aqui. Então, quer dizer que eu tenho dois arcos aqui, eu vou somar esses dois arcos, né? 75 mais 35, e vou dividir por 2. Quando eu divido, vai dar 55. Então, quer dizer que alfa equivale a 55. Ângulo excêntrico externo. Conhecemos como excêntrico externo o ângulo que é externo à circunferência. Quando isso ocorre, ela forma dois arcos e o valor dos ângulos, que é esse aqui. O valor dos ângulos pela metade da diferença entre o arco maior e o menor. Como vocês podem ver, então quer dizer que o ângulo forma externo à circunferência. Então você vai ter que fazer a diferença entre o arco maior e o arco menor e vai dividir por 2. Então eu vou saber quanto que é esse ângulo ACB. Então vamos ver aqui um exemplo. Calcule o valor do ângulo alfa. Então, ele quer saber quanto que é o valor alfa, do ângulo alfa que está externo à circunferência. Então, você vai fazer a diferença entre o arco maior e o arco menor e vai dividir por 2. Quando eu faço essa diferença, eu vou encontrar o valor de 60, vou dividir por 2 e vou encontrar 30 graus. Então, quer dizer que o valor do ângulo alfa equivale a 30 graus. Ângulos de segmento. O ângulo é conhecido como ângulo de segmento quando ele é formado por um segmento de reta tangente à circunferência e o outro não. Quando isso ocorre, o ângulo é igual à metade do arco. Então, vamos lá. Vamos aqui um exemplo, que vocês vão entender melhor. Então, aqui quer dizer que eu tenho um ângulo que está tangenciando a circunferência. Então, o que você vai fazer? Vai dividir 120 por 2, que vai ser a metade desse arco, que é 120. Então, a metade dele é 60. Ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula.